Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o João e hoje nós vamos falar aqui sobre 5 vezes que o rei Saul errou, né? Que ele de fato vacilou, ele não obedeceu. Nós vamos falar sobre isso, né? É um vídeo expondo aqui os erros de Saul, né? Nós não somos haters, mas o objetivo desse vídeo aqui é a gente aprender, né? Aprender com os erros de outras pessoas, para que assim a gente possa não errar também nas nossas vidas, né? E a gente vai ler aqui, né, o texto que está em 1 Samuel, e nós vamos falar aqui de 5 erros e insensatez que Saul cometeu. E a quinta, né, o quinto erro foi o que foi assim a gota d'água, né? Foi o que levou a Deus não querer mais ter Saul como rei, que Deus se arrependeu de Saul, de ter escolhido Saul. Então, nós vamos fazer um vídeo sobre isso hoje e eu os convido a assistir até o final. Antes, só quero te pedir para já deixar o seu gostei nesse vídeo, ajudar, né, esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se puder compartilhar com outras pessoas, melhor ainda. E se você que ainda não está inscrito aqui nesse canal, também se inscreva, porque toda semana, pelo menos 3 vezes, né, por semana, a gente tem vídeos novos aqui. Então, vamos lá. O primeiro erro, né, eu coloquei aqui no meu caderninho. O primeiro erro de Saul foi que ele não esperou Samuel para oferecer o sacrifício, né? Então, esse erro aqui, ele está no capítulo 13 de 1 Samuel e no versículo 9. E diz assim, ó: E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Então aqui, nesse primeiro erro, ele errou 2 vezes, tá? Primeiro porque ele não obedeceu. Samuel tinha dito que Saul precisava esperá-lo para oferecer os sacrifícios juntos. E o segundo erro foi que Saul, como na qualidade de rei, ele não poderia oferecer sacrifícios, porque esse era um ofício que era apenas dado a sacerdotes, tá? Como Samuel, por exemplo. Então, ele fez o que ele não podia, ele tentou aqui resolver as coisas do jeito dele, da forma dele, né? E isso aqui já traz uma lição poderosa pra gente, se a gente for perceber, né, que muitas vezes a gente não quer esperar pelo agir de Deus, não quer esperar pela forma que Deus disse que ia fazer. A gente pode achar que está demorando, né? E a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Então aqui Saul já errou, tá? Então o erro número 2 está aqui em 1 Samuel, no capítulo 14 e no versículo 19. E diz assim, ó: Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer a arca. Então, só para contextualizar, né, para você que está assistindo poder entender, Saul ele tinha acabado de pedir para que o sacerdote trouxesse a arca e assim ele pudesse consultar a Deus, consultar a vontade de Deus. Então, era muito comum, assim como é comum hoje nós perguntarmos a Deus, pedirmos direção a Deus. E naquela época Deus ele se manifestava, né, através, a sua presença estava sendo ali simbolizada, né, estava ali propriamente dito na arca da aliança. Então, para se consultar, precisava trazer a arca ou ir até a arca e perguntar ao sacerdote. E Saul ia pedir direção a Deus, mas quando ele viu que havia um tumulto, né, no acampamento dos filisteus, e ele começou ele viu que aquilo começou a crescer, né? Ele foi lá, desistiu de consultar a Deus, né? E falou: como se não precisa mais, né? Deixa que eu resolvo aqui sozinho, deixa que eu resolvo do meu jeito novamente. Então, mais uma vez ele quis resolver da forma dele, da vontade dele, no tempo dele, porque ele viu que estava se criando tumultos. E ele viu que de repente não daria tempo para esperar talvez Deus respondê-lo, dar uma direção. Ele foi lá
e fez da forma dele, na vontade dele, do tempo dele, e mais uma vez ele errou, foi insensato. O erro número 3 é em 1 Samuel 14, só que agora no versículo 24, né? E diz assim, ó: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Olha só, então a gente vê mais um erro, uma insensatez de Saul aqui, que é nas palavras. Ele fez um juramento precipitado, que partiu do coração dele, da vontade dele. Deus não tinha mandado ele fazer aquilo. E ele simplesmente disse que maldito seria todo aquele que comesse antes de que eles tivessem derrotado os inimigos. Mas o problema é que isso demorou para acontecer, não foi rápido. E, cara, a gente vê acontecendo tanta consequência desse voto insensato que Saul fez, né? Porque a primeira consequência foi, a primeira coisa que originou dessa atitude insensata, desse voto, por isso que até a Bíblia diz em Eclesiastes para a gente não se precipitar antes de fazer um voto, né? É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Isso é muito sério, irmãos. E o primeiro que originou, né, devido a essa insensatez dele, foi que o seu filho Jonatas não sabia desse juramento, também estava lá na guerra, né? Ele estava lá no acampamento dos filisteus. Saul, seus soldados estavam indo, mas Jonatas já estava lá, ele não ouviu esse juramento sendo feito. E aí, em determinado momento, aqui no versículo 27, né, Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Então Jonatas aqui comeu, né? Segundo o voto de Saul, ninguém poderia comer, senão seria maldito. Então aqui Jonatas, segundo, se não fosse a misericórdia de Deus, né, irmãos? Mas segundo aqui o que o pai dele tinha dito, ele se tornou maldito a partir desse momento. E qual foi a segunda consequência desse voto insensato? Tá aqui, mais um pouquinho para frente, os soldados eles começaram a ficar com muita fome, porque não foi um processo rápido, né? Até eles matarem, até eles vencerem aquela guerra, demorou. Então, a Bíblia vai dizer aqui mais um pouquinho para frente, que no versículo 32, que eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram ali mesmo e comeram a carne com sangue. Meu Deus do céu, conseguiu piorar a situação. Por quê? Os soldados estavam com tanta fome, mas tanta fome, estavam se sentindo fraco já, né? Que você imagina ficar o dia todo no exercício físico ali, né? Que estava indo para a guerra, né? E não era, exigia muito do seu corpo e eles não podiam comer nada, tinham que ficar de jejum o dia inteiro porque Saul tinha feito um voto precipitado e insensato. Então chegou num momento aqui que eles estavam com tanta fome que eles viram os despojos e se lançaram ali mesmo e começaram a comer a carne crua e com sangue. E meus irmãos, caso você não saiba, né, acredito que você saiba, mas aqui em Levíticos, no capítulo 17 e no versículo 14, diz assim, ó, na lei: porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Olha só. Olha só como é que as coisas vão se complicando. Saul já tinha feito um voto falando que quem comesse seria maldito. A lei do Senhor fala que quem comer o sangue, a carne com sangue, em Levíticos, era digno de morte, né? A pena desse pecado era a morte. E meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus numa situação dessa, por causa de um líder insensato falando que não provinha de Deus, né? E aí Saul aqui nesse momento, né? Simplesmente ele parece que esqueceu do voto dele, porque ele falou: meus irmãos, eu que estou dizendo, mas
Ele levou, falou para cada um pegar o seu próprio boi, seu animal que tinha pego, ir lá cozinhar antes de comer para que não cometesse um pecado maior, né? E aqui ele esqueceu do voto dele, parece que deixou de lado o voto. O voto agora não podia comer, agora Saul liberou, estava liberado, né? Mas olha só como que a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente fala, que a gente coloca diante de Deus, pra gente não ser insensato, porque as nossas palavras têm poder, irmãos. Tem poder, tá? A palavra é muito importante. É tão importante que Deus criou tudo que nós vemos hoje, todo o universo, todas as coisas, através de uma palavra. Então, a palavra é muito importante e tem muito poder. Então, esse foi mais um erro, né? O terceiro erro de Saul, a insensatez. Agora, o quarto erro está em 1 Samuel, no capítulo 14, no mesmo capítulo aqui. Já é o terceiro erro no mesmo capítulo, só que agora no versículo 39. E diz assim, ó: juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, que mesmo que seja o meu filho Jonatas, ele morrerá. Meu Deus, agora Saul estava jurando pelo nome do Senhor. Hoje, né, na nova aliança, Jesus ele nos disse para não jurarmos nem pelos céus, nem pela terra, nem sequer mesmo por nós, né? Porque simplesmente a gente não tem controle nenhum sobre isso, tá? E Saul jurou pelo nome do Senhor, que ainda dentro desse contexto do voto sensato, afinal Deus, Saul depois disso foi buscar a Deus, mas Deus não respondeu Saul, né? E aí Saul falou assim, ó, vamos ver quem que pecou, né? E aí eles tiraram as sortes lá e caiu justamente no seu filho Jonatas. Mas antes disso, ele já mais uma vez se precipitou na palavra, foi insensato, jurou pelo nome do Senhor que mesmo que se fosse o seu filho Jonatas, morreria. E aí eu te pergunto, ele matou Jonatas? Não matou. Então ele foi precipitado novamente, não cumpriu, mas, cara, Deus não queria que ele fizesse isso, Deus não pediu para ele jurar isso, Deus não pediu para ele executar essa justiça que ele achava que ele tinha que executar. E olha como que é um homem que confia tanto em si, né, que acha que está na posição máxima ali e que ele pode todas as coisas que ele pode fazer, tudo que ele fala é certo, né? E aqui ele fez mais um voto, né? Ou jurou pelo nome do Senhor em vão, praticamente, né? Foi em vão, porque ele não cumpriu. Deus também não queria que ele cumprisse isso, mas ele fez uma promessa ali e não cumpriu. O quinto erro, que a gente falou de 4 erros, e o Senhor teve misericórdia, né? A gente não vê Deus exercendo um juízo ali sobre a vida de Saul nesses momentos, mas agora nesse quinto erro aqui, irmãos, foi a gota d'água, tá? E foi justamente quando o Senhor rejeita Saul como rei. E ele está aqui descrito no capítulo 15, né? Todo esse capítulo aqui é interessante, mas basicamente Deus ele tinha mandado, né, com que Israel entrasse em guerra contra os amalequitas e simplesmente destruíssem tudo, né? Consagrassem tudo à destruição. Deus queria exterminar tudo e todos, tá? Mas olha o que Saul fez, aqui no versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Deus não tinha mandado destruir tudo? Por que Saul destruiu só o que era desprezível e inútil e não cumpriu a ordem de Deus na sua plenitude? Isso aqui é muitas vezes que a gente vê da meia obediência também. Quando a gente quer obedecer um pouquinho ali do que o Senhor falou com a gente, mas não completamente. E olha só o peso disso, tá, irmãos? Que a gente analise, pois, o homem a si mesmo. Então, cada um olha para dentro de si. Mas olha qual foi a consequência dessa atitude na vida de Saul. Fez ele perder o reinado. Deus ainda não tinha confirmado ele, né? Saul estava ali meio que em teste, sendo provado por Deus.
E Deus tinha a intenção de dar o reino ali de Israel para Saul, né? Mas depois dessa atitude, né, é quando vai surgir Davi na história, e Deus diz que, embora até diz para Samuel não ficar triste porque ele rejeitou Saul, que ele já tinha escolhido um outro homem segundo o coração dele. E aí entra Davi na história. Mas o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Então, meus irmãos, é sério, o negócio é sério. Essa meia obediência levou o Senhor a se arrepender de ter posto Saul como rei. E uma outra insensatez aqui de Saul, está logo aqui no versículo embaixo. Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha só, o homem, quando confia nele, né? Quando acha que ele é o cara, ele é o tal, que ele foi lá e executou o juízo. Porque, irmãos, Saul acreditava fielmente de que ele estava fazendo certo ali. Porque quando, no versículo 13 aqui, ó, quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Então, ele acreditava que o que ele estava fazendo era certo, mas Deus não tinha mandado isso. Por isso que a gente precisa se atentar a exatamente o que o Senhor falou conosco e cumprir exatamente a sua lei, a sua palavra, tá? Aqui eu acredito que não foi o caso, porque ele acreditava que ele tinha cumprido o que o Senhor tinha mandado para ele. Então, até acredito para mim, tá? Não estou dizendo que a Bíblia diz isso, mas para mim, ele achou que ele estava fazendo certo, realmente. Mas isso aqui a gente vê como uma meia obediência, né? Não seria o caso, por exemplo, se ele soubesse, ou se, embora Deus tinha dito para ele, né, que queria que ele destruísse tudo, mas não é como se ele soubesse que tinha que destruir tudo e, de propósito, ele poupou os melhores, né? Destruiu tudo que era inútil, desprezível, mas poupou o melhor, porque a intenção dele era sacrificar a Deus o melhor. E aí entra a famosa frase, né, de Samuel, que ele fala assim: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra? Então, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão, tá? Não importa o que Deus te falou, não importa como Ele falou, não importa o que Ele está te pedindo, mas você abaixar sua cabeça e se submeter ao Senhor é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei. Então, meus irmãos, essa foi... É claro que a gente vê Saul daí pra frente fazendo muito mais besteira, principalmente quando se diz respeito ali a Davi, né? O quanto ele tentou matar Davi. Mas esse daqui foram os 5 principais erros, né, que Saul cometeu, que levou a ele a ser rejeitado como rei, a perder o reinado. Ele depois disso continuou muitos e muitos anos como rei, mas era rei para os homens, porque o Senhor já tinha rejeitado ele e escolhido um novo rei. Eu creio até que Saul era rei para os homens, mas Davi já era rei para os céus. Amém, irmãos? Então esse foi o nosso vídeo aqui expondo aqui as besteiras de Saul, né? Fazendo um vídeo aqui expondo tudo que ele fez errado. Isso aí mesmo, ó. Saul errou, gente. E que a gente possa não cometer os mesmos erros que ele, que a gente venha não ser insensato, não fazer nada precipitadamente, principalmente no falar, que a gente não venha se precipitar no falar, amém? Que a gente venha obedecer na íntegra o que o Senhor falou conosco, que é mais importa obedecer do que qualquer outra coisa, a submissão ao Senhor, amém? E esse foi o nosso vídeo aqui, foi meio que até um estudo, né, da vida de Saul, pelo menos da parte ruim. Teve algumas partes boas também, teve coisas boas que ele fez, mas a gente pegou aqui hoje a parte ruim. Depois talvez eu faça um outro vídeo falando da parte boa, tá?
tá? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o gostei, se inscreva aqui nesse canal, continue acompanhando o nosso conteúdo, porque toda semana nós temos vídeos novos, tá bom? E aqui embaixo também tem um link para você conhecer o nosso curso dos sonhos proféticos. Tem um link aqui embaixo também para você conhecer a nossa loja com os nossos livros. E também aqui no link na descrição você vai encontrar o nosso portal Bíblia na Prática, que está bem legal, onde nós publicamos muita coisa lá sobre o mundo gospel, também devocionais, né? Mas lá você vai encontrar filmes, livros, notícias do meio gospel, muita coisa você vai encontrar lá. Então eu aconselho você a até acompanhar, tá? Acompanhar ali todo dia, acessar, porque sempre tem novidades lá dentro. Deus abençoe, obrigado por você que assistiu até aqui. Tamo junto, até a próxima, em nome de Jesus.